irmãos, nós estamos aqui nessa quinta-feira para começar mais um estudo do livro de Mateus. O reverendo Jean pediu para que eu estivesse fazendo estudo devido aos eventos dessa semana e queria começar orando, a gente pudesse fazer uma oração, lembrando da família do Marquinhos e da família do reverendo Rui, que estão lutadas, principalmente do reverendo Rui, que está deixando a esposa, as crianças. Deus está à frente de tudo, Deus sabe todas as coisas, então vamos orar para que Deus esteja guardando a família, consolando, trazendo paz nos corações. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse dia. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem nos dado vida, tem nos abençoado, tem nos dado saúde em tempos difíceis, Senhor. Te peço em especial hoje o consolo à família do reverendo Rui, à família do Marquinhos, que perderam entes queridos, Senhor. Esteja abençoando, protegendo, guardando, consolando suas famílias, Senhor. Abençoe também o nosso estudo, dê sabedoria para que possamos aprender mais de Ti. Cuide de cada um da nossa igreja, guardando debaixo do Teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. E nós vamos dar continuidade hoje no livro de Mateus. Nós vamos estar lendo Mateus 27, eu vou estar lendo do 1 ao 10, para que a gente possa dar continuidade. Jesus é levado a Pilatos. Assim que o dia amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes, líderes religiosos, anciãos do povo, conspiraram para condenar Jesus à morte. Então, amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. E sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu terrível remorso e procurou devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata. E declarou: pequei, pois traí sangue inocente. Mas eles alegaram: o que temos a ver com isto? Esta é a sua questão. Judas atirou as moedas de prata dentro do templo e, abandonando aquele lugar, foi e enforcou-se. Entretanto, os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e comentaram: é contra a lei depositarmos esse dinheiro no cofre das ofertas, pois foi obtido a preço de sangue. Mas concordaram em usar aquelas moedas de prata para comprar o campo do oleiro e formar um cemitério para estrangeiros. Por esse motivo, ele chama Campo de Sangue até esses dias. E assim se cumpriu o que fora anunciado pelo profeta Jeremias. Então eles tomaram 30 moedas de prata, o valor que lhe atribuíram os filhos de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, assim como o Senhor o havia indicado. Nós estamos aqui no texto próximo da crucificação de Jesus. Jesus, se nós formos pegar o relato de Mateus, ele já passou por Caifás e por Anás, que eram os dois sumos sacerdotes. Mas aqueles que estavam perseguindo não se deram por satisfeitos ainda. É interessante nos dois primeiros versículos isso. Primeiro, é interessante como o mal se junta. Repara, amanheceu os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, os anciãos do povo. Fariseu, não se dava com o saduceu, que não se dava com os escribas. Cada um tinha a sua casta, mas para trair Jesus, para crucificar um homem correto, eles se juntaram. O mal, ou as pessoas más, se juntam para fazer maldade, se juntam para fazer coisas ruins. Então essa é a primeira coisa interessante que a gente vê desse texto. Eles levaram para Anás e depois para Caifás.
Não, primeiro para Caifás, depois para Anás. Eles levam em João. E depois eles veem que eles não conseguem matar. Porque eles têm um objetivo. O objetivo é matar. O objetivo não é prender. O objetivo não é torturar. O objetivo é a morte. Mas, apesar de toda a autoridade, a gente vê aí que muitas vezes querem botar toda a culpa nos judeus, né? Mas a culpa não é só dos judeus. Eles não têm autoridade para tirar a vida de Jesus. Quem que tem? Quem tem é Roma. Roma era o governo da época, então eles levam para quem? Para Pilatos. Nesse contexto, dá para perceber que está tudo também dentro de um plano. Além do plano de Deus, na verdade os judeus também maquinaram um plano. Pilatos não vivia em Jerusalém. Pilatos vivia em Cesareia. O governador romano, ele vivia no litoral. Ele não vivia em Jerusalém. Jerusalém era uma cidade horrível para um estrangeiro se viver. Ela era uma cidade altamente religiosa, com clima, não clima de tempo, mas o ambiente era pesado para o estrangeiro, porque o judeu ele era muito... ele tinha esses grupos religiosos muito fortes. Então, o comandante romano ele preferia ficar longe, mas ele estava lá por causa da festa da Páscoa. Então, a própria morte de Jesus, todas essas autoridades religiosas da época fizeram todo um planejamento para poder fazer a morte. Eles não estavam pensando em outra coisa. Então esse versículo deixa isso muito claro. Primeiro que eles se uniram, esses dois, né, primeiros, que eles se uniram para fazer o mal. E depois de ser se unido, estava tudo planejado, porque eles precisavam levar para o governador romano. Eles não poderiam fazer isso. Inclusive eles não poderiam nem crucificar. Crucificar era uma condenação romana. E aí vai um pouco mais além. Jesus tinha que ser crucificado. As profecias falavam isso. Então, Jesus tinha que morrer sob uma condenação romana para cumprir as profecias do Antigo Testamento. E depois nós entramos num texto interessante, mas é um relato sobre o suicídio de Judas. É mais um relato, tá? Mas ele relata muita coisa que a gente pode tirar muitas lições. Primeiro, ele volta, né? Ele percebe que ele traiu, mas ele tem remorso no versículo 3. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes nós temos só remorso? Nós não nos arrependemos. Quantas vezes eu e você temos remorso de alguma coisa que a gente fez errada, mas a gente não se arrepende. Deus quer corações arrependidos. Então já começa aí o erro de Judas. O desencadear de problemas que provavelmente pode ter levado ele ao suicídio. Ele não se arrependeu. Ele teve remorso. Nós precisamos nos arrepender. O coração arrependido leva à restauração. Agora o remorso não leva. E no 4 é surpreendente. Ele chega diante das autoridades e ele, olha, eu traí o inocente. Como se, o interessante é a resposta das autoridades. O que eu tenho a ver com isso? Ele é problema seu, né? Eles falam. Como se eles não tivessem parte do complô, como se não fossem eles que tivessem dado o dinheiro, como se eles não estivessem maquinando um plano pior no momento. Eu não sei se tem muita conjectura a respeito disso, tanto na história quanto alguns estudiosos, que Judas poderia pensar que Jesus ia libertar o povo, que ele seria como um zelote, ele pegaria em armas. Nós sabemos que tudo faz parte do plano de Deus, mas o interessante é o que temos a ver com isso. As autoridades, vão dizendo uma expressão atual, tiraram o corpo fora. Eles tiraram o corpo fora. O que eu tenho a ver com isso?
Eu paguei. Quantas vezes a gente não vê isso no mundo atual? Eu paguei, mas não fui eu não tenho nada a ver, não sei o que, tentando se justificar. E daí diz que Judas saiu, atirou as moedas no chão, né, e foi se enforcar. Eu não é o contexto bíblico, acho que ensinar algo sobre isso, mas eu acho importante a gente refletir um pouco sobre isso. Judas foi e se enforcou. Quantas vezes nos dias atuais a gente vê pessoas buscando suicídio? Não vou dizer que o suicida não vai para o céu. É uma tradição da Igreja Católica Romana muitas vezes falar isso, ou muito dos antigos, essa tradição não tem base bíblica dizer isso. Estando a pessoa dentro da sanidade ou não, a Bíblia não diz nada disso. Eu não encontro base bíblica para isso. Mas para a pessoa chegar ao suicídio é algo complicado. Só que nos dias atuais nós temos visto muitos problemas que as pessoas, quando não se suicidam, levam à beira disso. A depressão. Eu vou falar que a depressão é pior que muitas doenças que a gente vê por aí físicas. A depressão também é uma doença física, mas ela tem um início mental, vamos dizer assim. As doenças físicas muitas vezes não prejudicam tanto. A depressão é algo que a gente vive. As doenças psíquicas podem levar a isso. Quantas vezes as pessoas têm desprezado isso? Hoje ainda diminuiu um pouco, mas antigamente, na cultura religiosa nossa, falar que a pessoa estava deprimida era quase coisa do capeta. Os mais antigos já devem ter ouvido isso. A pessoa não podia sofrer de um problema, não podia, coisa do capeta, é o diabo. Quando não. São doenças que levam. Eu não sei se Judas teve algum lapso de depressão, foi o remorso, o que levou ele a se enforcar. Mas é uma coisa que a gente tem que se preocupar hoje em dia. O que tem feito mal pra gente? Como a gente tem cuidado disso? Nós estamos num momento de pandemia. Como nós temos cuidado da nossa cabeça? Como nós temos cuidado da nossa saúde mental? A saúde mental deixada ao léu pode causar graves problemas. Então não é diretamente isso que o texto quer ensinar, mas eu queria deixar esse pensamento, porque ele é muito atual. O que a gente tem feito? O que nós temos feito? O que cada um de nós tem feito para não chegar no ponto que Judas chegou? Judas podia ter saído embora, Judas podia ter ido ao templo e pedido perdão, mas não, ele foi e se enforcou. Agora, continuando, no 6, o 6 para mim é surpreendente. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e comentaram: não é lícito, não vamos pôr no gasofilácio, não vamos pôr essa oferta aqui. Por quê? Porque ela é de sangue. E tem uma lei que diz isso. Eles usaram o dinheiro para corromper, traíram, estão buscando assassinato e estão preocupados que essas 30 moedas são preço de sangue. Aí eles cumprem a lei. Aí você cumpre a lei para um simples detalhe. O legalismo deles aparece muito grande nisso daí. É um mero detalhe. Lógico, essas moedas foram moedas que custaram, vamos dizer, pagaram pela traição, pagaram pela morte. Agora, olha só, é aquele negócio de você falar, isso é santo, isso não é. Quando a nossa vida deve ser de santidade.
Ou a sua roupa só é santa, o seu cabelo só é santo, o seu modo de agir só é santo quando você está dentro da igreja, ou quando você está com algum irmão. Não, tudo deve ser santo. A moeda deixou de ser santa porque ela foi obtida a preço de sangue, então eu não posso pôr aqui dentro da igreja. Mas eu posso ir lá comprar um campo, posso aproveitar o dinheiro. O dinheiro, o nosso salário tem que ser santo. Tem que ser obtido honestamente. Tudo isso tem que ser obtido. A nossa vida tem que ser de santidade. Aqui eles estão... Ah, não, o dinheiro deixou de ser santo porque a gente é preço de sangue. Você vê que eles querem justificar tudo. Eles querem trazer na lei. Eles não querem ter uma visão de vida santa. E daí eles separam. Eu sou um assassino, um traidor, mas só por causa desse dinheiro. O resto eu não estou nem aí. É mais ou menos isso que eles estão fazendo. E a partir daí, na verdade, eles começam o fim do relato, que eles compram um campo. Se o irmão puder ler, ou a irmã puder ler em casa depois, em Atos 3, tem um relato que fala que Judas comprou o campo. Mas isso é meio indiferente para nós. Mas para se cumprir a profecia que estava no Antigo Testamento. O evangelista fala da profecia de Jeremias, mas também tem parte dessa profecia em Zacarias. É a profecia que seria comprado um campo, seria vendido por 30 moedas e que foi lá e se enforcou. Então, na verdade, esses relatos finais aí são mais alguns exemplos para provar o cumprimento das profecias por Jesus. É muito importante a gente sempre ter em mente o cumprimento dessas profecias, que Jesus veio e cumpriu o Antigo Testamento. Ele cumpriu aquelas profecias que diziam sobre o Messias. Então esse final é mais marcante, o evangelista marca que as promessas foram cumpridas. Então, vamos sempre lembrar, vamos sempre ter a palavra de Deus conosco. Semana que vem provavelmente deve continuar e Pilatos vai lavar as mãos. É outro texto muito, muito conhecido. Apesar de Pilatos lavar a mão, foi ele que condenou. Então, já para deixar os irmãos pensando, o sangue de Jesus também está na mão de Pilatos. Não adianta ele lavar as mãos. Desejo a todos um bom final de quinta e um bom final de semana, que já está chegando, que Deus possa estar abençoando cada um. Que Deus possa nos guardar. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, obrigado por esse dia. Obrigado pelas nossas vidas e obrigado porque podemos aprender da Tua Palavra. Que possamos, nesses momentos difíceis, manter a nossa saúde mental em dia e que possamos buscar sempre santificar a Ti e o Teu nome, que possamos buscar uma vida santa e pura diante de Ti. Amém.